Hoje falaremos sobre a origem da norma constitucional que comete ao Ministério Público a defesa do regime democrático. Como todos sabemos, o artigo 127, caput da Constituição Federal, comete ao Ministério Público, dentre outros fins, a defesa do regime democrático. O que pode e deve o Ministério Público fazer para bem se desincumbir deste encargo? Está aí uma tarefa sobre a qual nós e tantos outros já temos alinhavado algumas ideias, mas é antes uma função que ainda precisa ser efetivamente vivida pelo Ministério Público brasileiro, tal o desafio que encerra. Posto agora só nos seja possível fazer uma abordagem inicial da matéria, comecemos por buscar a origem histórica dessa destinação constitucional. O Ministério Público brasileiro, como instituição, só nasceu na República, pois no Brasil Império e no Brasil Colônia, os procuradores do rei eram meros representantes dos interesses da coroa, sem qualquer organicidade. Com a proclamação da República, coube a Campos Salles, na qualidade de ministro da Justiça do governo provisório, entrever para o Ministério Público brasileiro o caráter de instituição. Ao preparar ele a edição do Decreto 848, de 11 de outubro de 1890, que dispôs sobre a Lei Orgânica da Justiça Federal, ele fez consignar o seguinte na exposição de motivos: o Ministério Público é instituição necessária em toda organização democrática e imposta pelas boas normas da justiça, a qual compete velar pela execução das leis, decretos e regulamentos que devam ser aplicados pela Justiça Federal e promover a ação pública onde ela convier. Depois de vários avanços e retrocessos da nossa República, quando alternamos entre períodos de ditadura e renascimento democrático, a Constituição de 1988 apressou-se em vocacionar o Ministério Público, enquanto instituição permanente, à defesa do regime democrático. Quem lê esses dois textos, aquele de 1890, na abertura da República, e o atual de 1988, com a Constituição vigente, de um extremo ao outro da nossa vida republicana, poderia ser levado a concluir que exista uma relação necessária ou uma natureza íntima, comum, entre Ministério Público e democracia. Seria isto verdade? Entretanto, o que temos a dizer é que, como o Ministério Público está investido de uma parcela da soberania estatal, e como ele comunga da estrutura do Estado, o Ministério Público é efetivamente um órgão do Estado. Por isso, a estrutura e o funcionamento do Ministério Público espelham, com bastante correspondência e realismo, a fisionomia do Estado do qual ele é integrante. Assim, vamos exemplificar. Enquanto a Constituição Portuguesa de 1976, que era de abertura democrática, cometeu ao Ministério Público a defesa da legalidade democrática, no artigo 224, já a Constituição da extinta República Democrática Alemã, de 1968, com outra filosofia política, em seu artigo 97, conferiu ao órgão correspondente do Ministério Público a defesa da legalidade socialista. Por isso que, conforme o momento político que viviam, outros estados consagraram em suas constituições a atribuição do Ministério Público de defesa ou não do Estado socialista, como a antiga Tchecoslováquia. Fruto da ruptura com a ditadura militar iniciada com o golpe de 64, a Constituição brasileira de 1988 assentou-se num modelo estritamente democrático. Assim, de forma natural, ela destinou o Ministério Público à defesa do regime que lhe era mais caro, e, para fortalecê-lo, conferiu ao Ministério Público as mesmas garantias da magistratura. A rigor, e na verdade, o Ministério Público pode existir, seja num regime autoritário,
seja num regime democrático. Poderá ser forte tanto num quanto no outro, porém, só será independente num regime essencialmente democrático, porque não convém a governo totalitário algum que haja uma instituição, ainda que do próprio Estado, que possa tomar com liberdade, com independência, a decisão de acusar grupos poderosos e até mesmo os próprios governantes, ou ainda que possa livremente deixar de processar os inimigos dos governantes. A evolução do Ministério Público Brasileiro não destoou de tudo o que vimos dizendo, como no último período ditatorial que acabamos de superar, de 1964 a 1984. Mas mesmo durante essa última fase de opressão cívica e política que tivemos entre nós, aos poucos começou a fazer-se ouvir no seio do próprio Ministério Público o clamor por uma instituição independente e voltada à defesa de valores democráticos. Sob o primeiro aspecto, o de uma instituição dotada de independência, um Ministério Público efetivamente independente, eu gostaria de lembrar, antes de mais nada, uma palestra que eu fiz em 1976. Ainda era ditadura, plena ditadura, e eu ainda era apenas um promotor público substituto. Foi no grupo de estudos de Bauru, no estado de São Paulo. Naquela ocasião, eu sustentei que havia limites para o poder hierárquico do chefe do Ministério Público. E assentei premissas que hoje são conhecidas como o princípio da independência funcional e o princípio do promotor natural. Isso está publicado na Revista dos Tribunais, volume 494, página 269. Nessa palestra, pela primeira vez, eu defendi a tese de que o verdadeiro objetivo da inamovibilidade conferida aos membros do Ministério Público não era apenas agregar o promotor ao cargo, como se vinha entendendo até então, mas sim o verdadeiro sentido da inamovibilidade seria garantir ao promotor o exercício das suas funções. Por isso, sustentei que o poder de designação do Procurador-Geral de Justiça não pode sobrepor-se às garantias do órgão do Ministério Público, nem à discriminação de atribuições previstas na lei. Minha proposta foi levada no mesmo ano de 1976 ao 4º Seminário Jurídico dos Grupos de Estudos do Ministério Público Paulista. E com o imprescindível apoio do inesquecível líder Carlos Siqueira Neto, minha proposta foi aprovada, não por unanimidade, evidentemente, mas por maioria, com grande e facilmente imaginável escândalo para os conservadores da época. Quanto ao segundo aspecto, o da destinação democrática do Ministério Público Brasileiro, eu gostaria de registrar que no exame da história mais recente da instituição, feita nestas últimas décadas, foi decisiva a influência exercida pelo modelo instituído pela Constituição Portuguesa de 1976. Assim, sob ditadura militar, na fase que antecedeu a edição da Lei Complementar número 40, de 14 de dezembro de 1981, que foi nossa primeira lei orgânica nacional do Ministério Público Brasileiro, o governo federal frustrou a tentativa, já então esboçada na época, de destinar o Ministério Público Nacional à defesa da legalidade democrática. Isso é muito fácil de entender. Nós estávamos em 1981, ainda dentro do regime da ditadura militar. Ela não iria, evidentemente, concordar com a destinação do Ministério Público em prol da defesa da legalidade democrática. Acresce que os recuos e os vetos que o governo federal tinha posto à Lei Complementar 40/81, e especialmente o advento de um alto aumento que os magistrados paulistas se tinham concedido a si mesmos pouco antes, e que levava na prática a quebrar a tradicional equiparação de vencimentos entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público Paulista, tudo isso causou, na época, uma viva mobilização
do parquê local, que passava por forte compressão remuneratória no governo estadual de Paulo Maluf, governante então nomeado e não eleito. Assim, uma série de assembleias gerais extraordinárias da Associação Paulista do Ministério Público desenvolveu-se já nos primeiros meses de 1982, logo após a sanção da Lei 4081. E nessas assembleias, muito se discutiu o novo papel do Ministério Público em face da primeira e então recentíssima Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Já na ata da reunião da Assembleia Geral Extraordinária da Associação, em 4 de janeiro de 1982, o então promotor público Carlos Francisco Bandeira Lins fez esta proposição aprovada por maioria, novamente por maioria. Aspas. Porque o Ministério Público almeja a construção de uma sociedade plenamente democrática, a luta pela adoção de novas regras legais que o estruturem não se deve fazer buscando apenas firmar a convicção de sua conveniência entre os membros dos poderes executivo e legislativo, mas sim deve buscar convencer e interessar todos os segmentos da sociedade para que todos eles participem desta luta. Fecha aspas. A seguir, na ata da reunião da Assembleia Geral Extraordinária da Associação Paulista do Ministério Público, de 1º de março de 1982, presentes 174 associados, o promotor público Cláudio Broqueto Filho encabeçou uma moção, também aprovada por maioria, entre aspas, propugnando pela definição do Ministério Público como instrumento de preservação da legalidade democrática, fecha aspas. Eu tive acesso ao livro de atas da Associação Paulista do Ministério Público e verifiquei que nele só se registra que a proposta foi apresentada por Cláudio Broqueto Filho e vários outros colegas, mas não se mencionam nomes dos demais subscritores. Então eu consultei pessoalmente o amigo Cláudio Broqueto Filho, e ele me disse que, juntamente com a promotora pública Liliana Buff Souza e Silva, ele encabeçou o abaixo-assinado, fruto de uma colaboração de vários colegas, o qual tinha corrido no foro criminal paulistano e contava com dezenas de assinaturas de promotores. Ele me contou que, na época, e vejam bem, nós estávamos sob plena ditadura militar, surgiu uma viva reação contra a sugestão apresentada, porque ela foi taxada por muitos de ter caráter comunista. Broqueto lembrou que, na votação em plenário, adveio um raro e polêmico empate, que obrigou a recontagem dos votos. Novamente deu empate. De minha parte, eu estava presente nessa assembleia e eu me lembro que o presidente da Associação Paulista do Ministério Público era Cláudio Ferraz de Alvarenga. Ele não deu, de pronto, o voto de Minerva que lhe cabia. Para pensar, ele suspendeu a assembleia por várias dezenas de minutos, os trabalhos foram retomados e então ele decidiu favoravelmente a proposta apresentada. Vejam, senhores, como são os tempos. Sem a menor sombra de dúvida, hoje uma proposta como essa seria rapidamente aprovada e à unanimidade. O máximo que se discutiria seria a redação. Se o Ministério Público deveria defender a democracia, o regime democrático, a legalidade democrática, mas, tirando a redação, a ideia seria aprovada com grande facilidade. Vejam como são grandes os riscos de as instituições e seus integrantes se conformarem facilmente com a fisionomia mais autoritária do Estado. Mas a proposta foi aprovada. E dando ênfase àquela proposta que foi aprovada pelos promotores e da qual ele era um dos subscritores, o hoje ministro decano do Supremo Tribunal Federal, então promotor público paulista José Celso de Mello Filho, publicou um artigo
intitulado Ministério Público e a Legalidade Democrática. Esse artigo foi publicado no jornal Estado de São Paulo e foi logo depois da Assembleia. E ele afirmou o seguinte, entre aspas: a Associação Paulista do Ministério Público, por deliberação de sua Assembleia Geral Extraordinária, tomada por maioria de votos, deverá postular uma redefinição do conceito de Ministério Público, a fim de que nele se passe a vislumbrar o instrumento de preservação de uma legalidade que se qualifique como essencialmente democrática. Em consequência, dizia o ilustre promotor, então promotor, o Ministério Público deixará de ser o fiscal de qualquer lei para se converter no guardião de um ordenamento jurídico cujos fundamentos repousem na vontade do povo, legitimamente manifestada através de seus representantes. O Ministério Público deixa, pois, de fiscalizar a lei pela lei, inútil exercício de mero legalismo. Propõe-se agora que o Ministério Público avalie criticamente o conteúdo da norma jurídica, aferindo-lhe as virtudes intrínsecas e neutralize, desse modo, o absolutismo formal de regras legais, muitas vezes divorciada dos valores, ideias e concepções vigentes na comunidade em dado momento histórico-cultural. Foi isso que disse o então promotor de justiça Celso de Mello Filho. Caminhávamos, então, para o fim da ditadura militar. Em 1984, Tancredo Neves, candidato da oposição, venceu as eleições indiretas para a sucessão do último presidente militar. Surgiu, então, um clima nacional de grande expectativa a exigir a redemocratização do país por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte. A necessidade de dar novo perfil à instituição ministerial movia o Ministério Público Brasileiro. Assim, em 1985, a capital de São Paulo sediou o 6º Congresso Nacional do Ministério Público, justamente destinado a colher subsídios para a proposta do Ministério Público Nacional, que pretendia afirmar seu papel na nova ordem constitucional que estava sendo reivindicada e estava por vir. Nesse encontro, de forma mais ou menos direta, diversas teses abordaram a aspiração de ligar o Ministério Público à nova ordem democrática no país. Uma das teses, entretanto, o fez de modo particularmente específico. Foi a tese O Ministério Público e a tutela das liberdades públicas, dos promotores paulistas Luiz Antônio Guimarães Marrei, Paulo Afonso Garrido de Paula e Pedro Falabella Tavares de Lima. Nessa tese, procuraram seus autores afastar a natural reação que surgia à só menção de um conceito que impressionava por sua imprecisão, tal seja a defesa da legalidade democrática. E esses autores da tese afiançaram o seguinte, abre aspas, dir-se-ia que a expressão legalidade democrática contribuiria fatalmente para interpretações variadas de um mesmo ordenamento, causando uma grande insegurança jurídica. Concebida a nova república como um Estado de direito democrático, submetida à Constituição, verificar-se-á, ante o princípio da conformidade de todos os atos políticos com as intenções consagradas constitucionalmente, que a legalidade democrática será, antes de tudo, constitucionalidade. Assim, diziam aqueles promotores, uma vez que os atos normativos emanados do Poder Legislativo devem adequar-se aos preceitos e princípios constitucionais sob pena de inconstitucionalidade, incumbirá ao Ministério Público ter sempre como fonte primeira de interpretação da lei o texto constitucional. Concorde com a índole do regime, que com certeza será democrático, deve-se examinar uma lei em conjunção com outras e com referência às instituições vigentes e à política geral do país, porque um dispositivo expresso com as mesmas palavras pode ser aplicado de modo diverso em dois estados sujeitos a regimes diferentes. Aqui aqueles promotores citaram Carlos Maximiliano no seu clássico Hermenêutica e Aplicação do Direito.
E aqui os promotores retomam a palavra. Desta forma, defender a legalidade democrática, dizem eles, será fundamentalmente defender o Estado de Direito democrático a ser consagrado inexoravelmente pela nova Constituição. E isto, no dia a dia, far-se-á através de exceções e ações diretas de declaração de inconstitucionalidade, toda vez em que se deparar com dispositivos normativos que ferirem as intenções do povo brasileiro, transformadas em preceitos constitucionais através de uma Assembleia Nacional Constituinte, livre e soberana. Fecha aspas. Entretanto, por mais que estes colegas tentassem negar na sua tese, eu quero crer que ainda continuava sendo bastante imprecisa a noção de defesa da legalidade democrática. Pois que, se para uns, como estes colegas, essa expressão significaria apenas o controle de constitucionalidade das leis, para outros haveria o risco de eles entenderem que cada aplicador da lei teria o direito de dizer quais as leis que ele considera democráticas e quais as leis que ele não considera democráticas, assim escolhendo quais as que ele vai cumprir e quais as que ele vai ignorar. Em suma, a meu ver, faltava ainda melhor elaboração para a ideia de que nem toda legalidade deve ser tutelada, e sim apenas a legalidade que sirva à democracia. Ou a de que se deve lutar contra a lei que esteja formalmente correta, mas que exprima o despotismo do poder constituído. Para nos valermos de expressões que foram usadas pelos próprios constituintes portugueses, quando eles cometeram ao Ministério Público de Portugal a defesa da legalidade democrática em sua Constituição de 1976. Talvez por isto, entre nós, já em início de 1986, pouco antes da Constituinte, à vista de uma pesquisa nacional que foi feita entre promotores e procuradores de justiça, e diante das teses aprovadas pelo 6º Congresso Nacional do Ministério Público, uma comissão escolhida pela então chamada Confederação Nacional do Ministério Público preparou o primeiro anteprojeto do Ministério Público à Constituinte. Quem era essa Confederação Nacional do Ministério Público? Era a CONAMP, hoje uma associação nacional do Ministério Público, naquela época era uma confederação. Então, ela nomeou uma comissão para fazer o primeiro anteprojeto de texto para o Ministério Público na Constituinte. Esta comissão levou em conta a pesquisa nacional que foi feita no Ministério Público Brasileiro, levou em conta as teses aprovadas pelo Congresso Nacional do Ministério Público, e esse primeiro anteprojeto ignorou qualquer ilação entre o papel do Ministério Público e a defesa da legalidade democrática, ou mesmo a defesa de qualquer valor democrático. Ocorre que, paralelamente ao momento em que se desenvolviam esses estudos da CONAMP, o governo federal tinha instituído uma comissão de estudos constitucionais que ficou conhecida com o nome de Comissão Afonso Arinos, em homenagem ao seu ilustre presidente. E coube a José Paulo Sepúlveda Pertence, então Procurador-Geral da República, propor a essa comissão um texto para o Ministério Público. Foi a chamada proposta Pertence da Comissão Afonso Arinos. E nesta proposta Pertence foi a primeira vez que se abandonou a polêmica referência à defesa da legalidade democrática para consagrar o Ministério Público Brasileiro à defesa do regime democrático. Estava marcada para junho de 1986 uma reunião em Curitiba, capital do Paraná, que viria a ser o primeiro encontro nacional de todos os procuradores-gerais de justiça, do Procurador-Geral da República e de todos os presidentes de associação do Ministério Público Brasileiro. Acredite os senhores, até 1986, eles nunca tinham se reunidos todos juntos. Havia reunião de procuradores gerais, de presidente de associação, mas ainda nunca tinham se sentado juntos para discutir assuntos de interesse geral.
Nesta ocasião, nesse encontro nacional, a que eu tive a honra de participar, tentou-se, pela primeira vez na história, um texto de consenso para o Ministério Público brasileiro. Havia tantas discrepâncias entre os ministérios públicos brasileiros, tantas pendências aparentemente irredutíveis, que muitos entendiam ser tarefa impossível obter um texto em torno do qual se unisse o Ministério Público Nacional para as reivindicações junto a constituintes, e assim se superasse a série de divergências que existiam, como, por exemplo, a propósito se o Ministério Público deveria ou não representar a União, se os promotores poderiam ou não continuar exercendo a advocacia, se os promotores poderiam ou não exercer atividade político-partidária, como se fazia até então. Em São Paulo, que naquela época liderava a CONAMP, uma comissão de promotores da qual eu fiz parte sistematizou o anteprojeto da própria CONAMP, conciliou esse projeto, o anteprojeto da CONAMP, com a proposta Pertence, e apresentou um substitutivo, que foi um novo anteprojeto que foi discutido e votado em Curitiba e se transformou na conhecida Carta de Curitiba, um documento histórico, de cuja elaboração participei e que foi o primeiro texto de consenso a unificar uma proposta de Ministério Público Nacional. A Carta de Curitiba e o anteprojeto Afonso Arinos assentaram a destinação do Ministério Público brasileiro em defesa do regime democrático. E foram esses textos que serviram de base para que o artigo 127, caput da Constituição vigente, consagrasse o que é hoje o texto da Constituição a respeito da definição da destinação institucional do Ministério Público brasileiro. Muito obrigado.